Olá, a atividade de hoje é a atividade da atividade 9 do roteiro 3. Vamos começar. Vocês sabiam que os povos antigos, eles usavam os números para controlar a produção de suas lavouras e contar os seus animais? Hoje, nós também usamos os números para isso, mas temos formas de contagem e de cálculo bem mais sofisticadas. Os homens primitivos das cavernas, né, e também no decorrer da história, eles foram usando pedras para contar suas ovelhas, mas era bem difícil. Então eles começaram a escrever na areia, a fazer cortes em gravetos. Mais tarde passaram a dar nó em cordas, juntar pedras, marcar em ossos. E você sabia que a palavra cálculo significa pedra? Quem veio nas aulas presenciais, nós tivemos aqui, né, algumas aulas falando sobre a origem dos números, sobre a história dos números e foi bem legal. Mas, graças ao avanço nos cálculos, hoje você não vai precisar de pedras para fazer os cálculos abaixo, né? Tem um jeito bem melhor. Então vamos começar, ó. Seu Pedro tinha em seu sítio um rebanho com 170 ovelhas e resolveu vender 48. Porém, ele comprou em uma feira 35 ovelhas. Com quantas ele ficou? Vamos pensar um pouquinho? Olha só. Então, o seu Pedro tinha lá, no sítio dele, um rebanho com 170 ovelhas. Só que ele resolveu vender 48. Quando a gente vende alguma coisa, a gente fica com mais ou com menos do que a gente tem? A gente fica com menos, não é verdade? Então, o que vocês vão ter que fazer no primeiro momento? Vocês vão ter que tirar, né, os 170 de 48. Mas não fica só nisso. Depois, né, de ficar com menos ovelhas aí, ele comprou novas 35 ovelhas, 35 novas ovelhas. Se ele comprou mais 35, ele ficou com mais ou com menos? Ele ficou com mais do que depois que ele vendeu, não é? Portanto, vocês vão precisar aqui de mais de um cálculo para conseguir chegar na resposta da pergunta com quantas ele ficou, porque ele tinha uma quantidade, aí ele vendeu, ficou com menos. Só que daí ele comprou novamente e acabou ficando com um pouco mais do que ele tinha depois de ter vendido, ok? A próxima atividade é a letra B. O carneiro é o macho da ovelha e o filhote é chamado de cordeiro. No sítio do senhor Pedro, no último mês, 18 ovelhas deram cria e cada uma delas teve 2 filhotes. Quantos cordeiros nasceram no último mês no sítio do senhor Pedro? Bom, então vamos pensar aqui. Lá no sítio do senhor Pedro tinha 18 ovelhas, né? Na verdade, 18 deram cria. Cada uma delas teve 2 filhotinhos. Então, quantos nasceram? Bom, vamos pensar aqui, ó. 18 ovelhas, cada uma teve 2 filhotes. Na atividade de letra C, geralmente uma ovelha macho pesa em média 120 quilos e a fêmea pesa 80 quilos. Qual é a diferença de peso entre eles? Então, olha só, o macho geralmente pesa 120 quilos e a fêmea 80 quilos. Então, o que a gente tem que saber aqui? Qual é a diferença entre esses dois pesos? Esses dois pesos, na verdade, você pode observar que o peso do macho é maior do que o da fêmea. E eu não quero que vocês respondam isso, é para vocês responderem o quanto que é maior, entendeu? Quanto falta do 80 para chegar no 120? Isso que eu quero saber. Vocês vão fazer um cálculo matemático, uma operação matemática, para que vocês possam, então, descobrir qual é a diferença em números, né? Quanto falta do número 80 para chegar no 120? Na letra D, uma ovelha come por dia 2 kg de feno.
Quantos quilos de feno uma ovelha come em 30 dias? Então, vamos pensar lá, ó. Nós sabemos que uma ovelha come por volta de 2 quilos de feno. Se uma ovelha come 2 quilos de feno em um dia, em 30 dias, quanto é que ela vai comer? Então, vocês têm que juntar esses 2 quilos de feno em 30 dias. Isso daí vocês vão encontrar quanto que uma ovelha come por dia. Mas e se não forem apenas uma ovelha? Forem 5 ovelhas? Nesse caso, vocês vão ter que fazer esse resultado, né, de uma ovelha, mas considerando que são 5, não é verdade? Então, vocês podem aí utilizar a técnica da multiplicação. Multiplicar por 5. E até mais, bons estudos!